Bom dia a todos. Para quem não sabe, a FIA é uma fundação criada pelos professores do Departamento de Administração da FEA USP, com o objetivo de aumentar a sintonia entre a universidade, a Faculdade de Economia e Administração, nosso departamento, as empresas e as organizações governamentais. E ela já tem muitos anos de existência e se dedica a todas as áreas de administração, desenvolvendo programas de treinamento, consultoria e pesquisa. O tema de hoje, ele vai tratar de gestão do meio ambiente. A área de gestão de riscos é uma das competências da FIA. O GERI é a gestão estratégica de riscos empresariais. E hoje o tema vai ser a discussão de gestão de risco aplicada ao meio ambiente. Para iniciar, vamos apresentar conceitos e importância da gestão de riscos. Riscos são eventos que podem ocorrer prejudicando o atingimento dos objetivos. E gestão dos riscos é importante para evitá-los ou para estarmos preparados caso eles aconteçam. A gestão de risco pode ser aplicada a nível de um país, a nível de um ministério, como o Ministério do Meio Ambiente, a nível de um projeto do meio ambiente para reduzir incêndios, por exemplo. Como gerenciar riscos? São 6 etapas. A primeira, o ponto de partida, é identificar o que queremos como resultados e quais ações serão realizadas para atingir esses objetivos. A etapa de mapeamento de riscos é tentar antecipar as ocorrências. A etapa seguinte é a priorização. Os riscos não têm o mesmo grau de importância, o mesmo impacto, portanto, nós temos que dar mais atenção para aqueles que são mais relevantes. A próxima etapa é identificar ações preventivas para evitar que os riscos aconteçam. E ações corretivas no caso de ocorrerem, porque nós já estamos preparados para isso. Essa etapa de monitoramento, através de indicadores, é um sistema de informação sobre o realizado versus o planejado. Importante, devemos estar preparados para improvisar se ocorrerem eventos não previstos. Isso acontece muito. E, por último, a gestão do conhecimento aplicada à gestão de riscos. Periodicamente, devemos ter uma metodologia para analisar os erros e acertos na gestão de riscos com 2 finalidades. Uma delas é melhorar o processo de gestão de riscos. E a segunda finalidade é disseminar esse processo para que outros possam usar. Nós temos o prazer de ter entre nós aqui o professor Jacques Markovitch, foi diretor da FEA, reitor da USP, é professor emérito da FEA USP, é membro do conselho do Graduate Institute of International and Development Studies em Genebra. Ele não só publica e estuda meio ambiente, mas ele idealiza e implementa projetos nesta área. Então, ele tem também a visão prática da questão. Professor Jacques, muito obrigado por atender ao nosso convite e é um prazer agora ouvirmos o senhor, por favor. Meu caro Eduardo, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi formulado, compartilhar com você, depois de mais de 40 anos de trabalho em parceria
e com os demais participantes desse encontro, é uma satisfação, entendendo que esse é um espaço de construção, não é um espaço de comunicação unilateral. O que nós faremos nesses próximos mais ou menos 20 minutos é percorrer, primeiro, alguns conceitos, porque o tema da sustentabilidade é um tema que já veio há algum tempo e ele passou a ter uma percepção, primeiro, vindo da produtividade. Nós tivemos inicialmente a produtividade na década de 30 do século passado, depois migramos para a competitividade, isso foi todo o trabalho que teve no Porter uma figura, no caso da produtividade foi o Fayol, o Taylor, e a partir de agora nós estamos vivendo uma era onde, além de produtivo, além de competitivo, as organizações humanas, os próprios governos, devem viabilizar políticas públicas e estratégias empresariais que envolvem o tema da sustentabilidade. Você, com pertinência, você mencionou a sustentabilidade ambiental. É claro que o tema sustentabilidade cobre muito mais do que isso, sobre a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade política, a sustentabilidade social. E nós estamos enfrentando, como veremos dentro de alguns minutos, crises nas várias frentes da sustentabilidade, tanto na questão sanitária, como na questão econômica, na questão social e na questão política. E isso vai nos levar a ter que pensar numa gestão de riscos que leve em conta essas várias dimensões. E provavelmente nós vamos colocar como proposta que nós temos que migrar não somente de uma gestão de riscos, mas de uma gestão de crises. O que esse ano de 2020 nos mostra é que precisamos migrar para uma era onde, ao mesmo tempo que antecipamos riscos, entre aspas, previsíveis, teremos que lidar com riscos imprevisíveis. E é por isso que nós vamos começar daqui a alguns minutos essa nossa apresentação formal, antes de uma discussão, começando em 15 de janeiro de 2020. Nós vamos abordar os mapas de risco do início do ano de 2020, que se mantiveram com certa atualidade até mais ou menos final de janeiro. Eles foram válidos por 15 dias. Porque a partir do dia 24 de janeiro, o tema de Covid passou a se tornar um tema presente, e aí nós vamos, do dia 15 de janeiro, passar para o dia 7 de julho, quando mais de 60 empresas se declararam engajadas na questão da sustentabilidade ambiental, com foco nas questões tanto da biodiversidade como do clima, e um foco todo especial na questão da Amazônia. Então, esse é o quadro. Claro que sustentabilidade ambiental pode lidar desde a nossa atmosfera como um todo, quando lidamos com a camada de ozônio, a gás de efeito estufa, mas também a questão da sustentabilidade ambiental pode descer ao nível meso de cada cadeia setorial, em seguida de cada uma das comunidades, dos municípios, de empresas e de micro-regiões. Portanto, sempre temos que ter em mente que a sustentabilidade ambiental é um tema que poderá ter várias abrangências. Eu vou me permitir agora compartilhar o PowerPoint que foi preparado. Muito bem. Nós vamos começar abordando o tema, o título desse encontro, sustentabilidade, da forma que nós acabamos de abordar, e gerenciamento de riscos. Conforme o professor Eduardo mencionou, esses dois temas terão que andar juntos. O que nós vamos tratar? Nós vamos tratar da correta percepção dos riscos, que é uma chave de boa governança. Esse conceito de gestão ganha crescente espaço tanto na área pública como no universo corporativo e permite visualizar melhor os desafios ambientais a enfrentar com base na realidade para empreender medidas preventivas e corretivas. E a questão é quais são as técnicas e as novas competências humanas que levam às ações cautelares de pronto efeito. Para aqueles que eventualmente estejam pensando na importância, na relevância desse tema,
tanto os últimos desastres ambientais que tivemos, com os petroleiros, por exemplo, nas Ilhas Maurícios, como também os incêndios que estão ocorrendo, aconteceram na Austrália, no momento estão ocorrendo na Sibéria, estão ocorrendo na Califórnia, estão ocorrendo na Amazônia. Nós estamos falando de regiões como a Califórnia, com temperatura de 52 graus, como também empresas brasileiras. Tivemos uma empresa do setor mineração que recentemente ainda sofre as consequências da falta de um monitoramento de riscos na questão ambiental. Portanto, nós temos aí uma percepção da importância. Mas antes de começar a entrar diretamente no tema, para poder introduzir o tema, cabe nós nos perguntarmos: estamos a caminho de um novo normal, como alguns gostariam de ver acontecendo? Estamos vivendo uma aceleração de tendências, ou como nós gostaríamos agora de defender a ideia que nós estamos adentrando uma nova era em construção? O novo normal é absolutamente legítimo. Quer dizer, com famílias se confrontando com a finitude da vida, com famílias vivendo o isolamento social. É claro que existe uma busca de um novo normal, mas convém lembrar que novo normal significa previsibilidade, uma nova era de previsibilidade. E, portanto, se nós olhamos os 20 primeiros anos do século passado, desde o 11 de setembro de 2001, passando pela crise financeira de 2008, seguindo para as várias crises que nós tivemos, tanto na esfera política como na esfera financeira, nós vamos chegar a 2020 com uma crise sanitária que está desestabilizando a economia mundial e que recomenda nós olharmos para o futuro com menos previsibilidade. O que significa não a paralisia, mas, pelo contrário, a recomendação por saber gerenciar crises. E aí nós vamos precisar das figuras que construíram o século XX. Eu me refiro dos Gerdaus, dos Fontanas, eu me refiro dos Pfeffer, dos Klabin, me refiro dos Queiroz, me refiro também do Desmiro Gouveia, até os Benchimol, passando pelo Mauá, que foram as brasileiras e os brasileiros, como a Hermínia de Souza Queiroz em Piracicaba, junto com o Luiz de Queiroz, que construíram a infraestrutura humana para o setor agro brasileiro. Então, precisamos hoje olhar para esse futuro como uma nova era a ser construída, porque estamos migrando, como fizemos do século XIX para o século XX, da era agrícola para a era industrial, estamos migrando da era industrial para a era digital, uma era essa que está imbuída de um acesso a informações que está aumentando essa consciência ambiental. Alguns defendem a ideia que nós estamos vivendo uma aceleração de tendências. O que é verdade? O fato que a aceleração de tendências significa que sabemos de onde estamos saindo e para onde estamos indo. E sair e ir para um lugar seria, em vez de pegar um carro, pegar um avião e chegar ao destino. O fato que nós não sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que está indo numa direção de construção, de enfrentamento de adversidades, de polarização, como veremos daqui a pouco, mas dificilmente podemos antecipar em qual horizonte nós vamos chegar dentro de um prazo de 5 a 10 anos. E a partir daí que nós defendemos a ideia e colocamos ela em discussão, que além do novo normal que estamos buscando, além da aceleração de tendências, é melhor enxergarmos esses próximos 10, 20, 30 anos como uma nova era a ser construída, onde o digital e o ambiental vão se completar para criar uma nova necessidade de competências. E daí, o que é o resumo desse primeiro diapositivo. Isso nos leva a alguns conceitos, tendências, direção para a qual o sistema tende a se mover. A questão da demografia é uma tendência. Nós temos ideia para onde estamos indo. Ruptura ou crise, interrupção de continuidade gerando imprevisibilidade e incertezas. E o que estamos vivendo desde há vários anos, mas especialmente a partir de março de 2020 no Brasil.
Em outros países do mundo, isso iniciou-se na China em dezembro do ano passado, na Europa em fevereiro, desde o Carnaval de Veneza, que foi suspenso, chegando aos Estados Unidos, aos continentes americanos, em torno do mês de março. Risco é a possibilidade de ocorrer um acontecimento futuro incerto, o custo da inação e o ônus que pagamos diante da inércia, diante de um risco. E, de alguma forma, quando a crise estiver passando, que seja uma crise ambiental, que seja uma crise sanitária, é possível fazer um balanço e calcular esse custo da inação. Esse custo da inação deve ser estimado e aqueles que são gestores, quando apresentam um plano de mitigação de riscos, terão que apresentar não somente o custo do plano de mitigação de um risco, mas também o custo da não ação, isto é, qual é o custo que nós pagaríamos caso esse plano não for implementado. Para aqueles que tiveram, por exemplo, reservatórios que estouraram e que, a partir daí, levaram a vida de centenas de pessoas, é claro que custava mitigar o risco desse reservatório que estourou, mas também calcular o risco da não ação que levou a essa consequência. Um processo significa método ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Mas o mais importante, quando o professor Eduardo nos convidou, ele chamou de gestão, gestão de riscos. E gestão ou governança, gestão no setor privado, governança na área pública, é a combinação de regras, processos e comportamentos, e aí eu sublinho, imbuídos de valores, para exercer o poder e alcançar resultados. Para aqueles que nos acompanham já há algum tempo, esse é o triângulo dos valores do poder e dos resultados. Os valores que vão nos inspirar na hora de tomar decisões, o poder e muito mais nos influenciarmos a nós mesmos do que mandar nos outros, e os resultados e aquela métrica que pode definir o êxito de um projeto realizado. Vamos para 15 de janeiro de 2020. Em 15 de janeiro de 2020 é divulgado o relatório global de riscos do Fórum Econômico Mundial, feito em parceria com várias universidades. Esse relatório geralmente leva um ano para ser elaborado, houve centenas de especialistas, houve também várias, eu diria mais de 1.000 pessoas espalhadas pelo mundo, e aí no dia 15 de janeiro esse relatório é divulgado e menciona que a polarização econômica e política aumentará este ano de 2020 com graves ameaças ao nosso clima, meio ambiente, saúde pública e sistemas de tecnologia. Isto aponta para uma clara necessidade de uma abordagem multissetorial para mitigar riscos em um momento em que o mundo não pode esperar que o nevoeiro da desordem geopolítica se dissipe. Isso era em 15 de janeiro de 2020. Vamos visitar esse relatório antes de vir para 7 de julho de 2020, com a declaração das empresas brasileiras sobre o tema ambiental. O que nós temos é uma lista de 5 riscos prioritários. Confrontos econômicos, que estão se materializando, especialmente no que é a chamada da Segunda Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, uma polarização política doméstica, nós brasileiros conhecemos bem o que isso significa, uma onda de calores extremos, isso está sendo visto, foi visto na Austrália, hoje está sendo visto na Califórnia, uma destruição de ecossistema de recursos naturais, isso também está sendo visto em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, inclusive no bioma Amazônia, e, finalmente, os ataques cibernéticos em termos de infraestrutura, e isso nós estamos assistindo todos nessa era, durante o Covid, o volume de ataques cibernéticos que estão acontecendo. Nem todos divulgados, mas vocês tiveram um caso conhecido na empresa, que foi da EDP, Eletricidade de Portugal, no Brasil, que teve um sequestro dos seus dados com uma verdadeira chantagem. Isso está na imprensa, quem se interessa por esse tema poderá identificar na imprensa o que aconteceu e como a EDP lidou com esse sequestro de dados. Principais riscos globais mais fortemente conectados: eventos climáticos extremos,
que decorrem de uma falha de medicação e adaptação às mudanças climáticas, ataques cibernéticos em larga escala, que decorrem da quebra de infraestrutura e redes de informações críticas. Hoje, quem acompanha as revistas internacionais de empresas, tipo Economist e outras, os anúncios de página inteira de oferta de serviços para a segurança cibernética está presente para oferecer serviços diferenciados às empresas hoje. A questão do desemprego, o subemprego estrutural elevado, isso o Covid, a crise sanitária, agravou ainda mais, em parte por causa dos avanços tecnológicos, mas em parte também em vários setores, como o setor de turismo, transporte aéreo, infraestrutura aeroportuária, onde houve uma paralisação dos setores. Existem, obviamente, outros setores muito dinâmicos, setor agro, setor de serviço, setor de delivery, que também estão absorvendo uma parte de mão de obra, mas não com a mesma intensidade dos setores que estão estagnados. E, finalmente, essa grande perda de biodiversidade e colapso do ecossistema. Quem está acompanhando a evolução, por exemplo, do clima na Europa, sabe que existe um degelo das montanhas dos Alpes, existem ameaçando cidades, existe uma contaminação dos lagos em função do aumento de temperatura e existe um aumento da produção de mel, porque apesar das comunidades de abelhas não aumentarem, existe um trabalho mais intenso das abelhas, dado o verão que começou mais cedo, a primavera começou mais cedo, e que não houve depois nenhuma baixa de temperatura. Então, hoje, países como a Suíça produziram 10 vezes mais mel do que em anos normais. E isso comprova como a questão das mudanças climáticas não é algo abstrato, é algo que se faz sentir por todas as comunidades. Os principais riscos por probabilidade nos próximos 10 anos, simplesmente vamos listá-los: os eventos climáticos extremos, a falha de mitigação e adaptação, os desastres naturais, a perda da biodiversidade e os danos de desastres ambientais. Vejo que nessa lista o tema das crises sanitárias, das pandemias, que existia em relatórios anteriores de 2012 e 2013, no relatório gerado em 2019, divulgado dia 15 de janeiro de 2020, esse risco não existia, não foi inserido nas prioridades. O que mostra é que, se de um lado esses relatórios são importantes, nós precisamos sempre nos preparar com gestão de crises, não só gestão de riscos. Isso nos leva aos principais riscos, não agora por probabilidade, mas por magnitude. E são esses mesmos riscos, com exceção desse último, incêndios decorrentes de elevadas temperaturas e as crises hídricas. Veja que o impacto em regiões como o sul dos Estados Unidos, como a Austrália, como a Sibéria, como o Brasil, esses incêndios decorrem dessas elevadas temperaturas e provocam crises hídricas. Então, nós temos o tema da probabilidade de acontecer e, do outro lado, a magnitude do impacto. Quem trabalha com riscos, como muitos que estão participando desse encontro, certamente sabem que essas são as duas variáveis importantes na hora de realizarmos o mapa de riscos. O professor Eduardo me pediu abordar alguns elementos que têm a ver com gestão de riscos. E aqui, simplesmente, nós vamos comentar algumas etapas na gestão de riscos. Quer dizer, primeiro, a análise do ambiente, para poder fazer um mapa de risco em termos de tanto de probabilidade como também de impacto, precisamos saber, em primeiro lugar, para onde queremos ir. É um pouco que nem a empresa que quer alcançar um objetivo daqui a 5 anos, e a partir daí que ela vai decidir, em função dos objetivos e metas, quais são as tendências e depois quais são os riscos que podem ameaçar a realização dos objetivos e as metas almejadas. Em seguida, uma análise qualitativa para a qual nós devemos ficar roucos de tanto ouvir. Ouvir os gestores, ouvir os stakeholders, ouvir as várias pessoas que vão ter alguma influência
nessa nossa gestão, ouvir também os colaboradores internos. É preciso que haja um mapeamento de percepções para essa análise qualitativa que nos leva a preparar um mapa tratando de um lado da probabilidade de acontecer e do impacto do outro lado. Em seguida, sempre que possível, uma análise quantitativa, isto é, métricas e indicadores sobre outros potenciais impactos e os efeitos que os riscos identificados têm sobre uma empresa ou sobre uma comunidade. Veja que aqui nós estamos nos referindo também ao custo da inação. Portanto, uma análise quantitativa não só sobre o que acontece caso acontecer esse risco, mas também o custo de não agir e as implicações que isso terá. As prioridades de ação decorrem dessas três dimensões, portanto, como priorizar os riscos com maior impacto e maior probabilidade, é o que nós chamamos no mapa de risco o vermelho, o amarelo e o verde. O verde são aqueles riscos de baixíssima probabilidade e de baixíssimo impacto. Os amarelos são os riscos de ou probabilidade média ou ocorrência média, e os vermelhos são os riscos onde tanto a probabilidade como o impacto são elevados. É claro que a gestão da empresa que prepara esse mapa de risco, que submete ao board da empresa, que submete ao conselho de administração da empresa, que submete à Assembleia Legislativa de um Estado, seria o ideal se esses mapas de risco fossem feitos, apresentará também a priorização das ações. Isto é, se acontecer algo como está sendo mapeado, o que a governança ou a gestão, governança de uma comunidade, gestão de uma empresa, pretende fazer. Feita essa lista de prioridades, e vamos para o monitoramento. E o monitoramento é o acompanhamento da evolução dos riscos e das medidas de mitigação, adotando ferramentas como controles sistematizados, indicadores de desempenho, políticas e procedimentos, mecanismos de controle e também canal de alertas. Isto é, que podem até ser alertas anônimos, pessoas que querem alertar algo que pode acontecer, mas que sempre devemos ter uma abertura para não só o monitoramento proativo, mas também as eventuais informações que podem chegar até os gestores. E, finalmente, a comunicação. Uma comunicação periódica aos tomadores de decisão e aos responsáveis, e excepcionalmente, sempre que necessário. Quer dizer, nós devemos ter uma periodicidade de comunicação, mas essa periodicidade pode ser suspensa ou ser agregada com informes excepcionais, extraordinários, como, aliás, está acontecendo desde março de 2020. Quais são as competências para essa gestão de riscos e de crises? Em primeiro lugar, desenvolver competências para a elaboração dos mapas de riscos. É o que eu acabei de descrever. Pode parecer complexo, mas não é, no sentido de identificar o que pode não dar certo. A partir daí, ouvir as pessoas, quantificar, identificar probabilidade, identificar impacto, classificar em verde, amarelo e vermelho e, a partir daí, definir as ações. Monitorar os riscos com processos rigorosos. Sensores com S, identificar e monitorar o que está acontecendo. No caso da infraestrutura digital, devemos avançar muito, porque com a infraestrutura digital é possível, com drone, com sensores, com câmeras, acompanhar muito mais de perto e utilizar a ciência de dados, a data science, para monitorar os riscos. Vocês sabem, por exemplo, que com motores de busca é possível antecipar uma epidemia, em função do que os frequentadores de motores de busca estão pesquisando, é possível antecipar um efeito, um fato, um evento que está para acontecer. A mobilização da ciência para enfrentar os desafios. E o que aconteceu nesse momento de crise sanitária? Nós estamos vivendo uma nova cooperação e um novo protagonismo da ciência. Nunca a ciência teve tantos minutos nos jornais nacionais, nas televisões, na mídia tradicional e mesmo nas redes sociais.
porque é preciso trazer o conhecimento para enfrentamento das crises. A promoção da cooperação, pesquisa e inovação em empresas, e isso o Eduardo Vasconcelos tem lidado com isso, a questão de pesquisa e desenvolvimento, a questão da interação entre pesquisa e inovação em empresas. Diante do atual distanciamento social, nós temos que gerar um modelo de distanciamento que aproxima. O distanciamento que aproxima é o que nós estamos vivendo nessa hora de convívio. Provavelmente nós não estaríamos juntos se nós não estávamos enfrentando a crise sanitária. Mas estamos vivendo hoje um distanciamento que nos aproxima, através de novas tecnologias que instituições, professores estão se reinventando, alunos se reinventam, gestores se reinventam, escolas se reinventam, salas de aula se reinventam, porque nós estamos adquirindo um conhecimento novo que veio para durar. Mas esse conhecimento novo que veio para durar não pode significar o remoto permanente. Nós precisamos ter o híbrido com o presencial, porque empatia, cumplicidade, parcerias, isso se constrói através do presencial. Capacitar-se em métricas e indicadores para gerar e usar dados interoperáveis via instrumentos digitais. Isso é algo que nós estamos acompanhando muito de perto nas universidades, a importância de monitorar o desempenho acadêmico para efeito de comparações internacionais via dados interoperáveis. E, finalmente, responder ao imprevisível com humildade, recorrendo sempre ao conhecimento do outro. Os CEOs das empresas brasileiras tiveram que ouvir os epidemiologistas para poder lidar com o imprevisível. E podem surgir outros imprevisíveis. Precisamos ter a humildade para recorrer ao conhecimento do outro, para que possamos, então, fazer com que esse conhecimento possa ser adquirido e integrar. Nós tivemos agora 3 bancos brasileiros que se juntaram para declarar seu compromisso à questão ambiental. Foi anunciado que eles criariam um conselho de 7 cientistas que orientariam esses 3 maiores bancos brasileiros. Uma demonstração de humildade. É claro que ainda precisamos ver quem serão os integrantes desse conselho, quando ele será anunciado, mas, de qualquer forma, é um gesto dos 3 maiores bancos de dizer nós não somos capazes de tomar decisões em esferas que nós não conhecemos. E, a partir daí, espero que isso seja um exemplo também para a governança pública. Nós vamos entrar na segunda parte da nossa apresentação, e aí nós vamos para o dia 7 de julho. Eu vou voltar a esse diapositivo que eu acabei de mostrar. No dia 7 de julho, 60 empresas, e de alguma forma os 3 maiores bancos brasileiros tiveram uma retórica semelhante, declararam e assinaram a seguinte declaração. Eles disseram: em nenhum momento da história o futuro da humanidade e do planeta dependeu tanto da nossa capacidade de entendimento de que vivemos em um único planeta, de que a nossa sobrevivência está diretamente ligada à preservação e valorização dos seus recursos naturais. E mais do que isso, nós temos uma outra afirmação dizendo que os impactos sociais e econômicos causados em escala global e de forma inédita pela pandemia do Covid-19 nos advertem que a consumação de riscos associados à quebra do equilíbrio ecossistêmico traz consequências devastadoras quando negligenciados. Quem assinou essa declaração? E aí vocês têm uma parte das 60 empresas que assinaram. É claro que esse PowerPoint será colocado à disposição dos senhores e das senhoras que estão assistindo, mas aqui nós temos uma boa parte do PIB brasileiro, mas vocês vão observar do PIB brasileiro sediado no Centro-Sul. Portanto, nós temos CEOs de empresas sediadas no Centro-Sul, alertando sobre um problema que conhecem pouco, com exceção das raras exceções de empresas que têm atividades na região norte do Brasil, mas, como você sabe, não é lá que nós vamos encontrar os mais altos níveis de distribuição de renda, com exceção, talvez, de alguns municípios, como Manaus, e, eventualmente, Fortaleza e mais alguns. Então, são dirigentes de empresa que foram sensibilizados
por dois fatores. Primeiro, a consciência brasileira que esse é um problema nacional. Mas segunda, a influência de uma opinião pública internacional que, depois dos acordos União Europeia-Mercosul assinados em meados de 2019, onde o Brasil se comprometeu a assumir responsabilidade na área ambiental, na transparência e na participação da sociedade civil, alertam que esses compromissos de meados do ano passado estão ainda para serem honrados. Com isso, nós podemos então olhar para essa declaração. Nós acabamos mencionando os textos mais fortes. Isso é de 7 de julho de 2020. Veja o que aconteceu num período de 6 meses. Nós temos o setor empresarial brasileiro, por meio das suas instituições e empresas, do setor industrial, agrícola e de serviços, vem reafirmar seu compromisso público com a agenda do desenvolvimento sustentável. Qual é essa agenda do desenvolvimento sustentável? Eu acho que é importante ler esses 7 compromissos assumidos pelo setor privado. Compromisso inflexível abrangente ao desmatamento ilegal na Amazônia e demais biomas brasileiros. Inclusão social e econômica de comunidades locais para garantir a preservação das florestas. Minimização do impacto ambiental no uso dos recursos naturais, buscando eficiência e produtividade nas atividades econômicas daí derivadas. Valorização e preservação da biodiversidade como parte integral das estratégias empresariais. Adoção de mecanismos de negociação de créditos de carbono, direcionamento de financiamento e investimentos para uma economia circular e de baixo carbono, e pacotes de incentivos para a recuperação econômica dos efeitos da pandemia da Covid-19, condicionada a uma economia circular e de baixo carbono. Veja que essa é a retórica que muitos grupos acadêmicos estavam defendendo ao longo de mais de 3 décadas, desde a Rio 92. E o que nós temos hoje são essas empresas listadas aqui que endossam essas declarações. O que nos cabe, como tanto acadêmicos, gestores de empresa, pesquisadores, professores, é agora cobrar resultados, cobrar o que está sendo feito. Você se lembra que nós mencionamos que depois da priorização precisamos tratar do monitoramento. Qual é o monitoramento que será feito? Como as associações que de alguma forma articularam essas empresas, me refiro ao CEBEDES, me refiro à Biov, me refiro ao IBA, o Instituto Brasileiro da Árvore, como essas empresas, essas organizações vão se mobilizar para essas associações, para prestar contas à sociedade daqui a alguns meses do que foi realizado com base nesses compromissos assumidos, nesses 7 compromissos que foram listados. Eu gostaria, antes de concluir, de passar ao Acordo de Paris, porque em dezembro de 2015, o governo do Brasil esteve em Paris e assumiu esses compromissos. Então, de um lado, nós temos aquelas 7 prioridades que foram citadas no comunicado dos empresários de 7 de julho, e nós temos metas que o Brasil assumiu consultando a sociedade brasileira, isso se chama a CND do Brasil, a Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil, metas até 2030. E o que diz esse compromisso que o Brasil assumiu? Consultando a sociedade brasileira. Isso aconteceu em dezembro de 2015 e no primeiro trimestre, foi em janeiro, fevereiro de 2016, o Congresso Nacional ratificou esse acordo, essa contribuição, esse Acordo de Paris e a CND Brasil. Portanto, o Brasil deve, até 2030, fazer o delivery. Honrar esses compromissos. Quais são eles? Eu cito alguns: assegurar 45% de renováveis, incluindo a energia elétrica, 32% de renováveis, excluída a energia elétrica, portanto, em solar, eólica e biomassa, etanol,
aumentar o uso sustentável das energias renováveis, alcançar na região amazônica o desmatamento ilegal zero. Portanto, desmatamento ilegal zero pode parecer uma inconsistência, porque se é ilegal, como ele pode ser ao mesmo tempo zero? Mas essa é uma discussão de metodologia que foi uma negociação final na reunião de Paris. Podemos abordar isso numa outra ocasião. E compensar essas emissões. Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares, restaurar 15 milhões de hectares adicionais de pastagens degradadas. Em outras palavras, se nós queremos dar métricas para o compromisso de 7 de julho das empresas e dos bancos, aí estão as métricas. As métricas estão aí para serem honradas e, idealmente, superadas, porque mesmo cumprindo essas métricas, nós não vamos alcançar uma meta de estabilização do aquecimento do planeta. Eu gostaria de agora lembrar o que podemos, se nós nos perguntamos agora, qual é a nossa opinião sobre essas declarações que foram feitas. Eu já começo a conclusão. Em primeiro lugar, este olhar do empresariado brasileiro sobre a Amazônia pode sinalizar o melhor caminho para a geração de empregos na região. E veja que, de acordo com alguns trabalhos que temos feito no âmbito da FEA, da Universidade de São Paulo, nós precisamos associar a sustentabilidade ambiental à geração de emprego e renda. Essa é uma prioridade construtiva de curto prazo que pode atrair a mão de obra hoje usada na destruição da floresta. Efeitos esperados do comunicado do setor empresarial e também dos bancos. Para a defesa do bioma Amazônia, espera-se uma ação semelhante àquela que foi empreendida por associações empresariais como CEBEDS, ABAG, ABIOV e IBA. O que aconteceu é que, quando o governo federal não apresentava os dados corretos para a crise sanitária, a sociedade, junto com as empresas e os meios de comunicação, se mobilizaram e passaram a oferecer dados rigorosos sobre a crise sanitária, tanto em termos de contaminação como em termos de morbidade. Portanto, o que estamos dizendo aqui é que algo semelhante deveria ser feito não só pelas empresas, mas também pelas suas associações. E priorizar os eixos pontuados em suas declarações para atender às expectativas da sociedade e do Estado brasileiro. Eu acho que com isso, meu caro Eduardo, caros participantes, o que nós procuramos fazer foi exatamente abordar o tema sustentabilidade e gerenciamento de riscos. Elas devem andar juntos, especialmente nessa construção de uma nova era. Claro que é legítimo procurar o novo normal, é legítimo também ir em direção a essa aceleração de tendências, mas o mais importante é de nós nos imbuirmos que nós somos todos agentes para engajar na construção de uma nova era. Portanto, a correta percepção dos riscos é a chave da boa gestão e da boa governança. Este conceito de gestão ganha crescente espaço na área pública e no universo corporativo, como vimos com a declaração de 7 de julho, permite visualizar melhor os desafios ambientais a enfrentar e, com base na realidade, empreender medidas preventivas e corretivas. Eu espero que nessa iniciativa, meu caro Eduardo, tenhamos contribuído para responder essas duas perguntas. Quais são as técnicas, novas competências humanas que levam às ações cautelares e de pronto efeito? Muito obrigado. Jacques, você conseguiu, num espaço curto de tempo, dar uma contribuição muito, muito grande. Você atendeu de uma forma muito objetiva a demanda, e o que eu percebi na sua exposição é que os problemas que nós estamos enfrentando com a Amazônia, com o meio ambiente, com o problema das nossas exportações que estão
arriscadas. Eles estão ligados ao fato de que essa comissão que foi criada, presidida pelo vice-presidente da República, com a finalidade de cuidar do meio ambiente na Amazônia, ela não tem uma definição clara dessas estratégias que você colocou. Se ela não tem definição clara de estratégias, nem de indicadores, a chance disso não dar certo é muito grande. Eu gostaria que você pudesse fazer um comentário sobre isso. E eu gostaria que comentasse um segundo ponto. A FIA fez um projeto, inclusive junto com o Silvio Santos, eu trabalhei nesse projeto também, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, que tinha por finalidade alocar empresas lá dentro que pudessem fazer pesquisas de uma forma muito bem feita, aproveitando valores que a Amazônia tem para produzir produtos de uma forma sustentável. Se você pudesse comentar sobre esses dois pontos, eu agradeceria. Muito obrigado, Eduardo. Com relação ao primeiro tema, convém lembrar a gênese do Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente. Ao longo do ano de 2019, várias iniciativas, inclusive de cooperação internacional, como o Fundo da Amazônia, foram desmobilizadas. Porque o Fundo da Amazônia, que recebeu algo em torno de 3 bilhões e 600, dos quais ele até hoje só gastou 1 bilhão e 200, era um fundo que foi concebido ao longo de 2008 e que tinha por objetivo assegurar uma participação da sociedade civil, do governo e de um agente financeiro, no caso o BNDES. E quando, em 2019, se decreta o fim dos colegiados, o Fundo da Amazônia foi paralisado, porque não havia mais o colegiado para tomar essas decisões. Isso não quer dizer que ele não continuou desembolsando os recursos para o projeto já iniciados antes de 2019, até dezembro de 2018. Felizmente, a equipe do BNDES, Eduardo, resolveu prosseguir com o compromisso que o BNDES tinha de avaliar os primeiros 10 anos do Fundo Amazônia. E essa avaliação foi feita com vários especialistas mobilizados pela CEPAL, sediada em Santiago do Chile. O relatório é excelente, ele pode ser encontrado no portal do Fundo Amazônia. E o que percebemos que se o fundo não era perfeito, porque todo instrumento dessa complexidade pode ser aprimorado, ele foi determinante em viabilizar projetos que conseguiram reduzir o desmatamento ou pelo menos criar uma mobilização interna, inclusive na questão de pequenos empreendedores e microempreendedores na comunidade de ribeirinhas que nós temos no estado do Amazonas, por exemplo. Quando, em janeiro de 2020, se realiza a reunião de Davos, o governo brasileiro, parte lá, parte aqui, percebe que seria impossível continuar se candidatando, se tornar elegível para fundos, acesso a capital. Nós não estamos falando de acesso ao mercado, estamos falando de acesso ao capital, sem assumir uma responsabilidade maior sobre as questões ambientais, especialmente o bioma Amazônia, que é, certamente, um território brasileiro compartilhado com os países vizinhos da América do Sul, mas ele tem impactos. Veja só, as cinzas dos incêndios da Califórnia chegam nos Alpes franceses e suíços. Portanto, a interdependência do nosso planeta é uma interdependência visível. Não precisa ser cientista para saber que o que acontece numa parte do mundo tem consequências na outra. Sem também sublinhar que é um tiro no pé. Quer dizer, são dois tiros no pé. No primeiro, de imobilizar recursos que já estavam no Brasil e que poderiam ser utilizados. E um segundo tiro no pé, destruindo um patrimônio da natureza que nos é útil caso quisermos olhar para o Brasil dos próximos 100 anos e não do Brasil dos 5 dos próximos 10 anos. Então, sobre o Conselho da Amazônia,
presidido por um brasileiro que tem um profundo conhecimento do Brasil. E, portanto, teria todas as condições para presidir um conselho da Amazônia. Mas o que nós temos? Nós temos um conselho constituído por vários ministérios com posturas conflitantes. De um lado, a área de economia, a área da agricultura. Do outro lado, a área do meio ambiente e outras áreas, como as relações exteriores, tendo visíveis percepções conflitantes entre uma questão ambiental e uma outra forma de ver a questão ambiental. E, a partir daí, nada contra a criação de um conselho só de representantes de governo. Seria melhor se tivesse uma presença da sociedade civil, da comunidade científica, como, aliás, agora são os bancos que estão fazendo isso para ouvir essa comunidade e essa comunidade influencia. Mas eu recomendo para aqueles que estão nos acompanhando visitar o site do Conselho da Amazônia. E aí nós vamos ver a falta de transparência, porque o que está naquele portal é unicamente os instrumentos jurídicos, os decretos, as portarias, as pessoas alocadas. Agora, Eduardo, você e eu sabemos que quando nós temos uma preocupação de comunicação, hoje em dia, com tudo que é acessível em termos de sites, em termos de conteúdos digitais, em termos de instrumentos computacionais, é preciso ter mais do que uma unidade de comunicação social que coloca notícias ou vídeos da presidência do Conselho. É preciso dizer quais são as metas, quais são as métricas, quais são os indicadores, quais são as... Existem prioridades, mas prioridades sem métricas, prioridades sem uma sequência de implementação. E, a partir daí, você que é um professor de estratégia sabe que depois de uma declaração de objetivos, é preciso ter a etapa de implementação e de monitoria, de monitoramento, o que nós não vamos encontrar no Conselho da Amazônia. Mas nós temos que fornecer os elementos, como muitas instituições estão fazendo, e nós temos que fazer a mesma coisa, oferecer subsídios. E esperar que esse Conselho se utilize desses subsídios para avançar tanto na participação da sociedade civil, como também na divulgação de métricas e, mais ainda, numa tentativa de conciliar os pontos de vista divergentes dentro do governo para ter uma política clara, uma política de sustentabilidade que você também sublinhou. Com relação ao empreendedorismo, há várias iniciativas hoje no estado do Amazonas, especialmente, que eu conheço um pouco melhor. E nós temos, como você sabe, um programa de cooperação entre a FEA e a Universidade do Estado do Amazonas. Ainda ontem estava se desenvolvendo na Universidade do Estado do Amazonas drones de baixo custo para monitorar os incêndios das florestas. Eu vejo que surge, sim, aliás, existem matérias de um grande jornal de circulação ampla pelo Brasil, que começou a divulgar o que ele chama da retomada verde. E você vai ver lá cadeias produtivas como o cacau, o açaí, a própria piscicultura, que foi estudada por uma das doutoras da FEA, a Gleriane Ferreira, e tantos outros dos nossos doutores que têm estudado essas cadeias produtivas e que vão continuar estudando. Porque o empreendedorismo terá que surgir dentro de cadeias produtivas sustentáveis. Não basta só ter um elo funcionando se toda a cadeia produtiva não esteja competitiva e, ao mesmo tempo, harmoniosamente integrada. Eu espero ter respondido a tua pergunta, Eduardo. Respondeu muito bem. Só para você saber, esse convênio que você criou de colaboração na Universidade da Amazônia e a USP, amanhã eu vou fazer parte de uma banca de doutoramento do Kimura, que é um dos alunos que vieram para cá para isso. Bom, Jackson, a sua resposta foi absolutamente excelente. Nós vamos agora passar à etapa de perguntas escritas que os participantes vão fazer e alguns já fizeram. Então, cabe você agora.
Olha, Eduardo, eu prefiro que você olhe para as perguntas, escolha aquelas que eu devo responder, formule a pergunta, se você quiser, com o autor ou autora, e a partir daí eu respondo. Aqui uma pergunta da Ana Roque. Que webinar excelente, sou a facilitadora da Agenda 2030 na empresa em que trabalho, de serviço de engenharia, fiz MBA de gestão de riscos de fraude e compliance na FIA. Adoraria ter tido uma aula dessas com o senhor, mas ela aqui não coloca nenhuma pergunta. Eu só vou aproveitar, enquanto você está identificando a segunda pergunta, para dizer que a Agenda 2030 talvez seja a coisa, no momento, a mais concreta em termos de sustentabilidade no sentido amplo da palavra. Portanto, 17 objetivos, 169 metas, é claro que nenhuma empresa sozinha poderá colocar todas esses objetivos e metas em operação. Mas se cada empresa, inclusive a empresa da Ana, puder escolher 3 desses objetivos, eu sempre incluiria, além daqueles que têm a ver com o negócio da empresa, a educação e a geração de emprego, que são 2 ODSs, a educação para o longo prazo e a geração de emprego para o imediato, eu penso que nós estaríamos ajudando o Brasil diante desse quadro de grandes desafios nas 4 crises que estamos enfrentando, que é a sanitária, a econômica, a social e a política. Ok. Nós temos agora 2 perguntas do Arlindo de Souza. Uma delas, qual a melhor forma de mobilizar a ciência para enfrentar esses novos desafios? E a segunda, restaurar passagens degradadas custa dinheiro. Quem pagaria a conta e qual o ganho? Olha, eu vou começar pela segunda, porque os trabalhos de pesquisa da Exalc, do Centro de Silvicultura Tropical, dirigidos pelo professor Branca Leão, mostram que essa ideia que custa caro deve ser relativizada. Porque o que o professor Branca Leão, que tem vários artigos publicados em revistas Science, Nature e outras, nos diz, é que a capacidade do Brasil regenerar áreas degradadas, dado o nosso clima, você tem várias formas de recuperar áreas degradadas. A menos onerosa é deixar a natureza em paz. Quer dizer, deixando a natureza em paz e ajudando a natureza a se recompor, já é uma forma de recuperar áreas degradadas. É claro que, dependendo da ambição e da velocidade que nós queremos, isso pode envolver mais ou menos custos. Agora, muitos dos custos passados podem ser reduzidos. O Centro de Instrumentação da Embrapa hoje tem a capacidade de fazer análises físico-química do solo através de drones. E, a partir daí, delinear uma estratégia de recuperação de áreas degradadas. No passado, era preciso levar os jovens estagiários, os pesquisadores, até o local fisicamente, locais às vezes de difícil acesso, para poder colher amostras e depois definir a forma de recuperar as áreas. Hoje em dia é possível fazer isso com muito menor custo. Então, eu não quero minimizar, dizer que não há custo para recuperar áreas degradadas, mas a ciência, e aí já aproveito para responder à primeira pergunta, existe na comunidade científica brasileira, nos vários centros que estão distribuídos do norte ao sul do país, os herdeiros da Exalc, os herdeiros do Luiz de Queiroz e da Armelinda de Souza Queiroz. Porque a partir da Exalc se criaram escolas como Viçosa, Lavras. A partir daí nós tivemos do Instituto Agronômico vários institutos que foram criados, a própria Embrapa que se consolidou esses conhecimentos, o próprio Instituto Brasileiro da Árvore que representa o setor de celulose e papel, o próprio IPEF, que foi criado, e você se lembra, o Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, nascido dentro do Departamento de Silvicultura da Exalc, nós estamos falando aí da década dos 60, início da década de 70, isso foi assunto de pesquisa. O professor Eládio trouxe dos Estados Unidos o modelo de pesquisa cooperativa, empresa-universidade, não falta conhecimento nessa área. A questão é
são os agentes de interface. Quer dizer, quem na empresa vai dialogar com a ciência de tal forma que tenhamos essa complementaridade, essa simbiose criativa que nos ajuda a enfrentar e resolver os problemas. Eu espero ter respondido as duas perguntas. Bom, eu me senti mais jovem depois dos seus comentários, quando você falou nos nossos 40 anos. Jacques, nós nos conhecemos em 1965. É verdade. Então, é um pouco mais de 40 anos. Tá bom? Muito obrigado, então. Obrigado a todos e está encerrada a sessão.